Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Hoje trago para vocês o método da reconciliação. Esse método ele serve para a gente saber se existe a possibilidade de volta após uma separação. Eu desconheço o autor, como eu comentei, nenhum dos métodos que nós vamos abordar no curso foram criados por mim. Todos foram encontrados em livros, em PDFs, na internet, mas infelizmente eu só encontrei o autor do método pela Dan. Eu uso muito esse método da reconciliação. Na verdade, eu comecei a anunciar o método da taça do amor, e muitas pessoas começaram a comentar nos anúncios, a me mandar mensagem: olha, eu quero saber se João volta, eu quero saber se a gente deu um tempo, se a gente vai voltar e coisa e tal. Muitas pessoas. Começou a ter muitas mesmo. E aí foi onde eu falei, vou procurar, né, algum método nesse sentido. Eu encontrei esse e uma segunda opção que eu trago para vocês também, mas com toda certeza o que eu mais utilizo, meu queridinho, é esse método. Ele é bem mais complexo, mas ele também é muito completo. Traz, assim, uma visão muito ampla pro tarólogo, pro cartomante. Nesse método, nós já vamos deixar separado a carta que representa o casal. Então, se eu estiver atendendo um casal que é composto por um homem e uma mulher, o cigano e a cigana não vão estar no baralho. Quando eu for embaralhar e cortar, eu já vou deixar separado o cigano e a cigana exatamente na posição que vocês estão enxergando na tela. Aí você vai embaralhar, vai cortar, como a gente já viu no primeiro módulo. Tem a opção de abrir em leque, mas como eu falei para vocês, toda vez que eu vou fazer uma leitura com mais cartas, eu pego aquele monte na ordem que as cartas estão e eu vou posicionando. Tem que tomar muito cuidado para não errar posição, tá? Porque dá uma olhada na tela. Eu tenho a carta 1 de um lado, a 2 do outro, a 3 de um lado, a 4 do outro. Aí eu vou ali para o meio, 5, 6 e retorno para o lado, 7, 8, 9, 10 e finalizo 11, 12 no meio. Tomem muito cuidado para não errar essa ordem, que no início é muito comum a gente se enrolar e trocar a sequência das cartas. Vamos iniciar então com o primeiro exemplo. O significado de cada uma dessas casas eu deixei para apresentar aqui no decorrer dessa leitura. Então, como eu falei, a carta que representa o casal eu já vou deixar posicionada, no caso, o cigano e a cigana. Então vamos lá. Consulente é uma mulher e deseja saber se seu ex volta. Então eu já posicionei a cigana e o cigano. Eu já embaralhei, já cortei e já posicionei as cartas. Eu vou dar uma dica. A dica que eu dou é que vocês virem todas as cartas com a imagem para cima. Por quê? No passar do tempo, a gente vai pegando mais prática, mais experiência. Você olha ali o pensamento da pessoa e já vê a carta de baixo, a gente já consegue linkar uma coisa com a outra. Então, se você vai virando uma carta a uma, fica mais difícil. Ao meu ver, fica muito mais tranquilo aquela leitura onde eu já vou visualizando ali, o pensamento, o que pensava, o que sentia. Eu já olho as duas cartas. Eu vou comentar cada uma ali na sua sequência. Mas só de eu já ter essa visão já facilita muito. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Primeira casa, o que pensava antes de separar? Aí eu tenho meu cigano ali. Ele pensava nesse relacionamento.
nesse compromisso, nessa aliança. No caso, eu já sei que eles são casados, a pessoa comentou, fomos casados e nos separamos. Então, eu já sei que aquela aliança está simbolizando o quê? O casamento. Mas se você não sabe se é casado ou se é namorado, o foco ali é aliança. Então, tá falando que a pessoa vinha pensando muito nesse compromisso, nessa união. Inicialmente, vamos guardar essa informação. E a cigana, o que pensava antes de se separar? Aí eu tenho a raposa. No módulo 2, eu comentei com vocês que a raposa, quando está no pensamento, em uma posição que vem ali logo acima do consulente, acima da carta que representa uma pessoa, a raposa vem falando de alguém que está desconfiada, que está ali em estado de alerta. Vamos ver agora o que o cigano sentia antes de se separar. Eu tenho a carta da casa, uma carta bem bacana também. Por quê? Fala de segurança, de estrutura, de alicerce. Ela comentou que eles eram casados, mas se ela não tivesse comentado, aqui eu já ia ter essa confirmação, porque ele pensava no compromisso. Eu vendo ali, ó, a carta da casa traz muito aquela coisa da responsabilidade, do lar, da família, mas é uma carta muito positiva, porque fala de harmonia, de equilíbrio. O único lado que talvez pode ser um pouco negativo é aquela coisa da zona de conforto, do comodismo, mas o que ele sentia, a carta da casa, é muito positivo. Eu vejo algo sólido, algo seguro, equilíbrio e harmonia. E o que a nossa cigana sentia antes da separação? Eu tenho a carta do urso. Começo a enxergar ali uma energia complicada, porque a gente viu um pensamento de alerta, de desconfiança, e agora um sentimento urso. O urso, ele peca pelo excesso. No amor, ele fala muito de ciúme, de possessividade, aquela coisa de querer sufocar, querer amarrar. Um gênio muito forte. Agora vamos analisar a casa 5 e a 6, para a gente confirmar como era a relação e qual foi o motivo da separação. Como era a relação? Chicote. Chicote fala de conflito, de discórdia, de desequilíbrio, de coisas que se repetem. Então, eu já consigo entender que ele pensava muito nessa união, nesse compromisso. Eu vejo que ele se sentia bem nesse relacionamento, provavelmente um casal que teve ali todo um planejamento, que já estava um certo tempo juntos. Porém, a gente viu que ela tinha uma energia de desconfiança, de estar sempre em estado de alerta e tinha um sentimento ali de posse, de possessividade, gênio forte, provavelmente um ciúme excessivo. E isso acabava aí resultando em conflitos, em desarmonia, em briga, em discussão, em estresse, em tensão. E isso acontecia constantemente, porque o chicote sempre fala de coisas que se repetem. E exatamente esse foi o motivo da separação, porque eu tenho o rato. O rato, ele vem falando de desgaste. Geralmente pequenas coisinhas que quando a gente vê faz um estrago absurdo. Então, essas briguinhas por motivos desnecessários foram desgastando. Foi ali roendo essa relação, essa união. Vamos analisar o pensamento e o sentimento dos dois hoje. O que pensa atualmente o cigano, a cegonha? A cegonha, até aqui ainda a gente fica meio que na interrogação. A cegonha é uma carta de movimento, de mudança, é uma carta que fala voe alto, mas uma coisa que a cegonha fala muito forte, tanto ela como o navio, sempre que aparece vem pedindo por mudança. Tem que mudar, tem que inovar. Do jeito que tá para mim não dá, tem que ter mudança. Então a gente vê ele pensando em algo novo, em algo que precisa ser modificado, pode ser o pensamento, uma atitude. Ele está com esse pensamento. Por enquanto, vamos guardar essa informação. O que pensa atualmente a cigana? A carta do livro. E é interessante porque o livro fala de reflexão, de reavaliação, aquele momento que você vai parar para analisar usando a razão, a racionalidade.
Então aqui ela consegue parar e ter uma visão do todo. O que de fato aconteceu? Pesar na balança. Então até aqui tá positivo o jogo. O que o cigano sente atualmente? Eu tenho a carta da torre. Então, a carta da torre vem falando de um isolamento. Então, eu já tô vendo que tem uma distância, eles não estão próximos. E essa carta fala daquele momento que a pessoa se isola buscando respostas, refletindo, avaliando. Respostas que, de fato, ela precisa buscar dentro de si, ela tem dentro de si. Então, eu vi que ele está pensando em algo que precisa mudar, inovar e refletindo. Então, essa carta aqui no sentimento ainda não me dá uma resposta. Ele está refletindo, ele está pensando em mudança, mas será que nessa mudança entra um reencontro, uma reconciliação? Então, vamos continuar. A cigana, o que sente atualmente? Coração. Então, ela ainda ama loucamente essa pessoa. Ela fez uma avaliação, ela tá sofrendo e tal, e tem muito amor ainda por parte dela nesse relacionamento. Muito importante agora. Haverá reconciliação? E olha que lindo, as estrelas. Essa carta é muito bonita, é muito positiva, ainda mais quando ela sai falando de amor. Porque essa carta, ela fala de destino. Ela fala de um encontro que estava de fato marcado nas estrelas. É uma carta que vem falando de esperança. Não perca a esperança. Existe uma luz no fim do túnel. Então, existe uma energia muito positiva, sim, para que este casal entre em um consenso e retorne esse relacionamento. Essa carta já me mostra isso. E como eu falei, deixem as cartas viradas com a figura para cima. Porque eu tô analisando a casa 11, mas eu já tô vendo o resultado da 12. Eu tenho o Sol, que é outra carta super positiva. Como será a relação daqui para frente? O Sol, ele vem trazendo energia, vitalidade, harmonia, luz, vida. Então, com certeza tem uma energia para ver reconciliação. Mas aqui é aquele momento que a gente precisa aconselhar, orientar o consulente. Ah, vamos voltar então? Então eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes? Não. Porque como a gente viu, a cegonha ali, ó, o que ele pensa atualmente, agora fez mais sentido. Então, ele tá pensando, poxa, eu quero voltar, mas do jeito que tava não pode ser, do jeito que tava não dá. Tem que ter mudança de comportamento, de atitude, provavelmente de ambas as partes. Eu tenho ela refletindo de um lado, ele do outro, tem amor por parte dela, ele ainda tá ali meio gelado, na distância, que a torre mostra isso, mas a gente viu ali um relacionamento marcado pela casa, pela aliança. Então tem uma energia muito positiva, só que tem que haver uma mudança.